E o tema de hoje é ciclo menstrual. Gente, já postei um vídeo ontem. Quem aqui já viu o vídeo de ontem? Explicando ali de uma forma dinâmica como funciona o ciclo menstrual e realmente é daquele jeito, né? Cada fase, o que acontece no nosso organismo, desde os períodos que a gente tá bem até o que a gente tá mal e como que isso influencia no treino, porque querendo ou não influencia, né? Tem período que a gente tá lá indisposta, com cólica, quem tem fluxo intenso, por exemplo, isso atrapalha no rendimento. Então a gente vai falar isso hoje. Oi, Neuciane, Gabi. Nós vamos falar sobre esses assuntos. Vou responder as perguntas do pessoal que colocou lá na caixinha de perguntas que eu abri ontem. E a gente vai batendo papo aqui conversando, tá bom? Então, você entender o ciclo menstrual faz toda a diferença na hora de saber como vai ser modulado o treinamento, né? Normalmente, ali a pessoa que está organizando o seu treinamento, eu como profissional, eu preciso entender como funciona o ciclo menstrual de cada aluno para eu conseguir organizar como que vai ser esse treinamento. Preciso entender se você menstrua, se o seu ciclo é regular, se ele é irregular, de quantos dias, né? Tem pessoas que têm ciclo de 28, tem pessoas que têm ciclo de 32, 30. Então, por exemplo, vamos pegar um ciclo base ali de 28 dias em que você fica em média ali uns 5 dias menstruando. Pessoal que vai chegando aí, seja bem-vindo, tá? Seu fluxo menstrual, ele é baixo, ele é moderado ou ele é intenso? Você sabe identificar? Comenta aqui pra mim se você sabe se seu fluxo é baixo, moderado ou intenso, porque isso também faz diferença. Se for intenso, quer dizer que você tá perdendo muito sangue. E quando você perde muito sangue, você perde hemoglobina. Já vou te explicar o que isso faz, tá? Entenda uma coisa aqui comigo. Pra queimar gordura, você precisa de oxigênio, tá? Quanto mais oxigênio tem, mais gordura queima. E a hemoglobina, ela é responsável por transportar esse oxigênio. Então, se você está perdendo muito sangue e perdendo hemoglobina, você está também dificultando a capacidade desse transporte e acaba não conseguindo emagrecer. Então, fluxo muito intenso, né, que perde muito sangue, muita hemoglobina, acaba interferindo aí no processo de emagrecimento. E o quanto que eu posso exigir de você no treinamento, né? Cada fase ali, de acordo com os sintomas da TPM, do quanto você está disposto, o quanto que eu posso exigir de você. Você sabia também que a celulite, ela está diretamente relacionada ao ciclo hormonal. Pode reparar, né, as mulheres que gostam de se olhar bastante no espelho, que tem fase que aparece mais e tem fase que aparece menos, né? Então isso também tem a ver com o ciclo. Então vamos entender como que funciona o ciclo hormonal feminino, tá? Um vídeo eu fiz ontem, eu resumi, e hoje eu vou falar aqui mais, explicando de cada detalhe para vocês. O primeiro dia que você menstrua, então, é o dia que inicia o ciclo, tá? Então a menstruação desceu hoje começa esse ciclo. E a menstruação, ela varia ali em torno de 4 a 5 dias. Durante a menstruação, depois vou explicar esses detalhes mais, como fazer detalhado daqui a pouco, mas só você entender. Durante a menstruação, a gente consegue utilizar ali uma carga média. Quando eu falo carga, gente, não é só questão de peso, né? Do peso que você vai pegar na academia. É questão de intensidade do treino, tá? Tanto do treino aeróbico como do treino resistido, esse peso tem a ver com essa carga com questão de intensidade. E no período pós-ovulatório, né? E no pré, ali antes de ser a menstruação, você utiliza uma carga mais baixa. Então, por exemplo, ali no ciclo de 28 dias, tá? Até começar a menstruação, a gente tem um hormônio chamado estrogênio, que ele vai aumentando ali de pouquinho em pouquinho na corrente sanguínea. É aquele período que a gente se sente mais disposta, que a mulher acaba gastando mais, igual eu falei lá na live, a gente fica mais vaidosa, gosta de se arrumar, de se maquiar. E lá pelo 5º dia, esse hormônio vai aumentando e ele vai chegar no pico lá pelo dia 14, assim, pelo 14º dia, tá? Então a gente tá lá nesse período, a gente quer gastar, a gente quer se arrumar, tá vaidosa, quer se produzir, aquele período que a mulher tá sedutora, né? Associado ao estrogênio, entre o 10º e o 18º dia, a mulher começa a produzir um outro hormônio chamado testosterona. Então esse hormônio é o quê? Aquele hormônio da força, hormônio da conquista, hormônio da competição, hormônio da segurança. E esse seria o período mais adequado para você entrar com treinamento de força, tá? Por quê? Porque nesse período nosso corpo ele está num ambiente anabólico, né, que é um ambiente mais construtor, mais favorável para o ganho de massa magra. Então, nesse período, quando a gente tem treinamento de força, você consegue ganhar massa magra mais rapidamente. Aí eu esqueci de falar aqui, que eu já falei nas outras lives, tá? Sempre trazer uma caneta, um papel, um caderninho, um bloquinho nas nossas lives para vocês anotarem. Então, se quiser anotar essas datas, né, do dia até tal dia, é melhor entrar no treinamento de força. Tal dia tem que diminuir o ritmo, é importante para você lembrar depois. Mas também a live vai ficar salva para quem quiser depois, tá bom?
Vou arrumar aqui. E daí, a partir do 18º dia, começa a aumentar na corrente sanguínea um hormônio chamado progesterona. E daí começa retenção de líquido, começa aumento de celulite, a pele fica áspera, o cabelo fica ressecado, o humor fica alterado, né? A gente fica com aquela compulsão alimentar, principalmente também por doces. E do 23º ao 28º dia, que é o finalzinho ali do ciclo, a progesterona tá altíssima, o estrogênio tá lá embaixo, né? O estrogênio, que é aquele que deixava a mulher sedutora, vaidosa, tá embaixo. E a progesterona, que dá um inchaço, todos aqueles sintomas, está lá em cima. E aquela mulher que era sedutora, que era disposta, que queria se arrumar, que queria treinar, que estava animada, ela desaparece, gente. E aparece lá a TPM. E essa TPM, ela pode ser de diferentes tipos, tá? Em todas ela aparece, mas normalmente tem um tipo que predomina mais, que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Só que o período que a mulher tá bem comprometida é realmente ali o final do ciclo, tá? A partir do dia 5, que é o começo, até o dia 22 por ali, a mulher tá mais disposta, mais animada, né? Então a gente consegue colocar uma intensidade maior, mas esse final do 23º ao 28º dia, que tá a progesterona em alta e esses sintomas da TPM, a gente não tá com ânimo nenhum. E nesse período aí que a mulher tá disposta, a hemoglobina, que é aquela que eu falei que é responsável pelo transporte de oxigênio, ela tá alta. Então é muito importante fazer um treinamento aeróbio nessa fase, tá? Pra gente ganhar mais capacidade aeróbia. Então, quanto mais treinamento a gente fizer, melhor vai ser o nosso condicionamento, nossa capacidade aeróbia, o nosso VO2, né? Então, essa é a melhor época para queimar gordura, tá? Então, a partir do dia 5 até o dia 22 é a melhor época para você queimar gordura, fazer um treinamento aeróbio numa intensidade moderada e o final, que não exige muito, que a gente tá mais inchada, disposta, não é um período bom para isso acontecer. E do dia 10, que associa ali junto, né? 10º dia até o 20º dia, que a testosterona também está em alta, também é importante colocar o treinamento de força. E o que é o emagrecimento, né, gente? É você perder gordura e você ganhar ou manter massa magra. Então é isso que vai acontecer aqui. Você vai fazer um treinamento onde você vai estar otimizando a queima de gordura e você vai estar fazendo um treinamento também resistido, onde você vai estar ganhando massa magra, porque quanto mais músculo, mais tecido ativo e mais acelerado fica o metabolismo e mais calorias a gente está queimando. Então, nessa época o ambiente está bem favorável para o ganho de massa muscular. Estão entendendo até aqui? Estão me acompanhando? Alguma dúvida? Qualquer coisa, vão perguntando aí. E nesse final, que a gente está indisposta, progesterona em alta, né? É importante baixar a intensidade do exercício. Então, não ficar tentando ali sobrecarga, alta intensidade. Por quê? Porque a gente tem que tranquilizar o monstro da TPM e o corpo não vai render, a gente vai acabar catabolizando, deixando o ambiente mais no estado destrutor, né, do que construtor, que era o anabólico, e pode acabar perdendo massa magra. Então isso não é vantagem. Ah, mas Vanise, por exemplo, se eu não menstruo, né, eu uso contraceptivo contínuo, como que eu vou saber? Eu também não menstruo, né, eu uso o DIU, desde que eu engravidei da Lara, depois do Luca eu já não estava menstruando, e depois coloquei o DIU. Mas eu sei exatamente os dias que cada sintoma aparece no meu corpo. Então eu sei aquela fase que eu tô mais pra baixo, só quero chorar, deprê, sem motivo. Eu sei a fase que eu tô mais disposta, quero gastar, quero me arrumar. E sei a fase ali que eu tô atacada por doce, que eu quero comer tudo que tem na frente. Então, mesmo não menstruando, você manifesta os sintomas. Então, você tem que observar. Você tá mais ansiosa, irritada, depressiva, tá na TPM, então começou a observar esses sintomas, já sabe que é ali a fase de reduzir intensidade e não colocar um treinamento alto, né? Porque não vai render, então a gente tem que reduzir a carga, tá? Então, a primeira coisa, você vai descobrir o seu ciclo, vai ver, meu ciclo é de 28, de 22, de 24, de 30, ver como que ele é e observar esses sintomas. E se o ciclo for desregulado, né, é mais difícil saber certinho o período também que você menstruou, que você vai ter esses sintomas, mas você tem que ir observando pelo que o seu corpo vai sentindo e conversando isso com o treinador para que possa estar direcionando o treino. Né? Ah, menstruou naquele dia, menstruei hoje, conta ali 5 dias e começa. Do dia 5 ao dia 22, período ideal para tal treinamento. Do dia 10 a tal, período ideal para tal. No final, não, que é como eu falei aqui, os treinamentos, tá bom? Então, vai contando a ordem. E pode existir mulheres com vários tipos de TPM? Pode, gente. Então, eu vou falar aqui quais são os tipos e você vai identificar o que acontece com você. Então, a TPM tipo A, vai anotando aí. Aquela mulher que é ansiosa, apressada, agitada, instabilidade de humor, agressiva. Alguém aí tem algum desses sintomas?
Essa é tipo A, já vai anotando aí. Tem a tipo C, que é aquela compulsiva, né? Eu tenho compulsão alimentar, principalmente por doce e chocolate. Então, quando eu tô de TPM, me ataca. Então, essa é a tipo C. A tipo D é aquela mais depressiva, né? Normalmente a mulher fica ali uns 15 dias antes de anteceder a menstruação, a mulher fica mais depressiva, né? Chorando sem motivo, às vezes uma coisinha se transforma numa coisa maior. Então, essa é a tipo D. E tem a tipo H, que é a TPM hídrica. Então, eu fico inchaço nos seios, deixando a mama bem dolorida, dor de cabeça, dor muscular, mais celulite aparente, né? Então, tem esses 4 tipos. Cada pessoa vai ter só uma? Não. Esses são sintomas associados, mas você pode apresentar vários tipos, mas vai ter alguma que vai predominar mais, tá? Então, quem conseguiu identificar ainda aí o que predomina mais? Se é a tipo A, de ansiedade, estresse, se é a tipo C, compulsão, a tipo D de depressão, a tipo H, que seria a hídrica, tá? Então, no período pré-menstrual, antes de vir a menstruação, e no período menstrual durante, o seu desempenho no treino vai ser mais fraco, tá? E no período pós-menstrual, assim que cessou, seu desempenho vai estar ótimo. É o que eu falei ali, aumentar treinamento aeróbio para ganhar essa capacidade aeróbia, né? Melhorar ali, quanto mais oxigênio, mais queima de gordura, colocar treinamento de força, porque seu corpo vai estar num ambiente favorável para ganho de massa magra esse período pós-menstrual. Então, os sintomas, igual eu falei, não vêm todos isolados, tá? Eles vêm todos misturados, você tem que observar qual que tem mais no seu organismo. Uns podem ser o hídrico, o inchaço, o humor, cada um tem que observar. Se você perceber, eu sei que eu já fico estressada com compulsão, então você já sabe o seu tipo, uns dias antes de começar a menstruação, que é o período pré, que você já sabe que não vai render muito, já diminui a intensidade, né, de treinamento, já trabalha ali numa zona de treino lipolítica da sua frequência cardíaca. Mas, Vanessa, o que é a zona lipolítica? Né? Essas palavras difíceis eu não sei o que é, tá? As palavras difíceis. Então, para você entender, o termo lipólise significa você produzir energia a partir da gordura, tá? Então, lipogordura, lise, a produção. Você vai produzir a energia para o seu corpo a partir da gordura. A via aeróbia lipolítica, ela utiliza gordura como substrato. E ela também é uma via aeróbia, que quer dizer o quê? Que ela utiliza oxigênio. Então, além de pegar a gordura do seu corpo para utilizar como fonte de energia, também utiliza oxigênio e a gordura queima na chama do oxigênio, igual eu falei para vocês. E essa via, ela se caracteriza por ter uma intensidade moderada de treinamento. Então, você não tem que ficar se matando de treinar, né? Quando eu falo que você emagrece treinando pouco, é no sentido da intensidade. O treinamento que você queima a gordura, que você utiliza o oxigênio, que a gordura queima na chama do oxigênio, é o treinamento numa intensidade moderada, que é a via aeróbia lipolítica, tá? Então, quando você for fazer uma avaliação, quando normalmente você vai sinalizar, é melhor você avaliar ali a partir do 7º dia que a mulher já parou de menstruar, que você já parou, até o dia 18, porque nesse período você está totalmente desinchado. A partir disso, do dia 18, já começa a ter retenção, então pode dar alteração, né? Percentual de gordura mais alto, principalmente se for pegar ali as dobras cutâneas. Então, tudo isso tem que estar atento, período de avaliar, entender o seu ciclo menstrual para prescrever o treinamento, tá? E daí eu recebi uma pergunta lá da questão do ovário policístico. Eu vou falar um pouquinho. Tomando bastante água, gente, pra não dar crise de tosse, tá? Se tiver ovário policístico, como que funciona, né? Então, por um lado, pra mulher que tem ovário policístico, é bom porque você vai ganhar muita massa magra, até espirrando, tão fácil, né? Por quê? Porque você produz muita testosterona, tá? Então, quem tem ovário policístico produz muita testosterona, acaba tendo uma dificuldade para engravidar, porque pode ser que cesse a menstruação pela taxa alta de testosterona. E nesse caso específico, talvez você nem tenha os sintomas, né? Mas o treino vai ser prescrito ali dentro da normalidade para você, tá? Então, como você quase não menstrua por conta desse ovário policístico, esse ciclo é raramente irregular, só que você tem a parte favorável, que vai ganhar massa magra facilmente, tá? Então, se você não quiser ganhar massa magra, não quero ganhar músculo, eu quero só treinar, emagrecer, definir, você tem que diminuir a intensidade desse exercício. E mesmo assim, pode ser que você ganhe um pouco de massa magra, né? Até no treinamento aeróbio, por exemplo, se você for fazer aquele simulador de escada, né? Vai acabar ganhando massa muscular na região do glúteo, da perna, porque você tem testosterona saindo pelos olhos,
vamos dizer assim, de tão alto que é a taxa, por causa dessa questão do ovário policístico, tá? A questão aqui do estado de humor, que perguntaram. O estado de humor vai flutuar daquela forma que eu falei, né? Na primeira fase, às vezes a mulher tem uma cólica, fica mais caseira, depois ela começa a ficar mais vaidosa, quer gastar, né? Tá num ambiente favorável para ganho de massa muscular e para queima de gordura. Depois, quando começa a fase pré-menstrual, né, que a TPM começa a aparecer, pode aparecer a TPM de diferentes tipos, então a hídrica, espinhas, estresse, então vai variar muito, tá bom? Da amamentação, né, também recebi uma perguntinha aqui, se a amamentação atrapalha. Então assim, ó, normalmente, tanto os homens como as mulheres são regidos por hormônios, né, só que a mulher, por exemplo, ela acabou de parir ali, e a partir do momento que eu começo a prescrever um treinamento para você, isso começa a normalizar, tá bom? A irregularidade ali do ciclo, ele vai normalizando. Quando foi parto cesárea, por exemplo, e aqui, gente, independente do tipo, tá? Isso é uma questão só fisiológica do que acontece no organismo. Que às vezes a criança é tirada sem consentimento do organismo, ele não se prepara muito para isso. Por quê? Porque toda a informação que tem no organismo é por conta dos hormônios, né? Então, quando a mulher tá grávida, todos os hormônios, eles estão dando informações ali a todo tempo pro corpo manter a homeostase da mulher e do bebê, porque ele tem que manter o equilíbrio ali de dois seres. Só que a partir do momento que o médico tira o bebê, o corpo fica meio confuso. Até ele se adaptar, ele não entende muito. Daí vem a amamentação, vem a sucção, todo esse estímulo do leite materno. Então libera um outro hormônio, que é a ocitocina, que vai entrar ali para estimular cada vez mais. Então pensa a ebulição de hormônios que fica, né? Então por isso que o ciclo menstrual acaba ficando desregulado, porque o corpo estava mandando muito hormônio para manter a homeostase de dois seres, da mãe e do bebê. De repente tira o bebê, ele não sabe o que está acontecendo, começa a amamentação, vem mais hormônio, então acaba desregulando por causa disso. Mas quando é montado um programa de treinamento que é periodizado, né, certinho ali para você identificando tudo isso, esse ciclo tende a voltar a regularizar, tá bom? Agora, se a amamentação atrapalha a questão da hipertrofia, quando a gente está pensando nessa parte de amamentação do bebê, a gente tem que entender uma coisa, né? Que a mulher, ela acaba tendo uma retenção maior, porque ela acabou de parir, e a prioridade no corpo daquele momento é com o bebê, né? Então você às vezes fazer um treinamento de força, uma mulher que está amamentando vai ser um problema, por quê? Porque vai aumentar a concentração de ácido lático, né, que o treinamento de força ali libera. Isso pode acabar acidificando o leite e dando cólica no bebê. Então, o mais orientado que eu diria para a fase da amamentação, ali o primeiro pós-parto, né, ali foi liberado, né? Teve um parto normal, 30 dias foi liberado. Começa um treinamento mais moderado na via aeróbica lipolítica, que é a via que eu falei de intensidade moderada, que vai aumentar a vasodilatação, vai ter pouco ácido lático e o processo de emagrecimento ele vai acontecendo naturalmente, né? Então o foco nesse momento seria mais o bebê mesmo, não pensar em hipertrofiar, tá? E por exemplo, a questão do uso de esteroides, né? Como que isso afeta no ciclo hormonal? Pode também interferir? Pode muito, porque pensa assim, se é naquele período que a mulher ela tá com a testosterona já alta, que é ali do 10º ao 20º dia, você já tem muita testosterona, e você acaba usando esteroide, você vai ter um aumento exagerado de testosterona, né? Já tá a testosterona alta, e você usa mais esteroide, vai aumentar ainda mais. E a testosterona, gente, ela é a matéria-prima para produzir o estrogênio, e quando ela tá usando ela, né, vai acontecendo um aumento muito rápido de massa magra. A testosterona estimula o GH, que é um hormônio do crescimento, né, um hormônio de restauração. Então, se já tem uma base de testosterona que o próprio organismo produz, e ainda assim você toma o esteroide, que é uma dose extra, né, vai produzir muito nesse período e vai deixar o ciclo totalmente irregular, né? Por exemplo, se era o momento de produzir entre os dias 10 e o dia 20, já é o momento de produzir, e você vai lá toma mais, desregula mais ainda, porque o ciclo funciona assim: estradiol, né, que é o estrogênio, depois vem a testosterona e depois vem a progesterona, que é as fases que eu falei que acontecem os diferentes sintomas. Só que essas curvas, elas vão se alterando de acordo com o ciclo. Então, se eu coloco qualquer outro hormônio, vai desequilibrar esse ciclo, né? E o estrogênio, que, igual eu falei, que a testosterona é matéria-prima para o estrogênio, o que é isso, né? Por que o estrogênio é importante? Então, o estrogênio ele vai fazer alargar a pelve da mulher. O estrogênio estimula o desenvolvimento das mamas. Ele aumenta a deposição de gordura, que nas mulheres é mais ali no quadril, nas coxas e no glúteo. Nos homens, normalmente, é mais na questão do abdômen, né? Faz com que a atividade faz com que a formação de gordura
seja mais alta que a formação da degradação de gordura nessas regiões que eu falei, que é coxa, quadril, glúteo. Então o estrogênio ele é importante para a mulher, né? Na fase que às vezes a mulher tá ali com o estrogênio, que eu falei em alta, é uma fase muito boa, que a mulher tá vaidosa, que ela se cuida. Então é importante você conhecer, saber o que tá acontecendo ali no seu corpo. E é todo mundo que vai ter esses sintomas, né? A maioria, 70% das pessoas tem um desempenho igual ou melhor nos dias que tá menstruado, né? Mas tem 30% ali que não tem. Então, quando cair o trabalho de força, quando cair o trabalho de resistência, que é antes da menstruação, e o pós, que vai ter menos rendimento, diminui a intensidade do exercício para você não perder massa magra e para poder, né, manter ali o treinamento nesses dias, tá? Então, comecinho, você pode usar ali uma carga média, depois passou o período menstrual, pode colocar carga alta que o corpo aguenta. O período que está ovulando ali diminui um pouquinho, pós-ovulatório vai diminuindo a carga, tá? E normalmente na menopausa, o que acontece no organismo, né? Quando tem obesidade na forma ginoide, que é aquele formato do corpo pera, que é gordura mais nos seios e no quadril e no glúteo, né? Normalmente o que acontece? A gente não tem a mulher na menopausa não tem muita gordura no abdômen antes, porque acumula a região do glúteo e do seio, que é o formato pera, e tem mais gordura na região do glúteo e do quadril, né? Quando entra na menopausa, o que acontece? Diminui essa produção de estrogênio, que faz depositar mais gordura nessas regiões. E o que acontece? Começa a depositar mais gordura na região abdominal. Então, por isso que fala, eu entrei na menopausa e minha barriga só cresce. Por causa disso, porque a gordura que antes na mulher era depositada na região do quadril, do glúteo, quando entra na menopausa tem essa queda de estrogênio, que faz todas aquelas funções, né? Alarga o quadril e o glúteo, né? O corpo acaba diminuindo e a mulher acumula gordura na região do abdômen igual aos homens, e o risco de desenvolver doenças cardiovasculares passa a ser o mesmo que o dos homens, né? Porque quanto mais gordura nessa região visceral, maior o risco de desenvolver doenças da síndrome metabólica, que é AVC, infarto, diabetes, pressão alta. Então o risco acaba ficando igual nos homens, né? Indo para a região abdominal e diminuindo das outras áreas. Então a melhor forma de trabalhar na menopausa, se ela transforma uma gordura que era de um corpo ginoide, formato pera, para um corpo androide, que é formato maçã e que fica mais a gordura na região abdominal, eu preciso converter, né, essa gordura. Então, se na menopausa você não menstrua e acaba acumulando gordura na região abdominal, a gente tem que tirar essa gordura dali. Primeiro, porque se acumula gordura na região abdominal, quer dizer que a taxa de estrogênio caiu, né, igual eu falei, o estrogênio diminui, e o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele aumenta. Então, de uma forma ou de outra, você tem que aumentar um pouquinho de testosterona, porque testosterona é matéria-prima para produzir estrogênio, você precisa de estrogênio para ajudar a retirar essa gordura ali. E também tem que fazer um trabalho na via aeróbia lipolítica, porque a via aeróbia lipolítica é aquela via que vai otimizar a queima de gordura, né? Que é uma intensidade moderada de treinamento. Então, gente, só para resumir, no período pré-menstrual e no período menstrual, seu desempenho vai ser fraco. Então, uma intensidade mais moderada de treino, uma via aeróbia lipolítica, que é ali entre 42% a 56% da sua frequência cardíaca máxima. Você tem que trabalhar nessa via. É uma via que tem oxigênio, então quanto mais oxigênio, mais gordura vai estar queimando, porque a gordura queima na chama do oxigênio. E é uma via também que otimiza hormônios queimadores de gordura, né? Como GH, somatomedina. E nesse período trabalha nessa intensidade. Agora, no período pós-menstrual e no período menstrual, seu desempenho vai estar melhor, tá? Então, hora de colocar treinamento de força para otimizar o ganho de massa magra, para otimizar também ali, quanto mais massa magra ganhando, também vai otimizar a queima de gordura e pode aumentar um pouco a intensidade porque o corpo está num ambiente favorável e o treinamento vai render. É um tema um pouquinho complicado, né? Eu tentei explicar aqui de uma forma simples para vocês, começando lá atrás, né? Estrogênio, o que ele faz no organismo, depois vem testosterona, o que ela faz, depois vem progesterona, como ela faz e como otimizada em cada fase do treinamento. Se alguém tem alguma dúvida e quiser perguntar aqui também, não sei se eu respondi todo mundo as perguntinhas que mandaram lá na caixinha de perguntas. Isso aí, Natália. Vê lá o dia que tá seu ciclo, que você consegue aumentar a carga, ó. A testosterona do 10º ao 20º dia, ela tá altíssima ali. Então, você pode aumentar a carga nesse período, que seu corpo tá num ambiente favorável para ganhar massa magra e pode colocar tanto questão de peso como a carga da intensidade, né? Então, aproveita esse período. Por quê?
pré-menstrual e o final do ciclo, do dia 23 ao dia 28, que é o final, é o pior período, tá? Indisposição, inchaço, então esse período de menor intensidade, trabalha numa via aeróbica lipolítica. A partir do 5º dia, que estrogênio tá vindo, depois vem a testosterona, você pode colocar a carga média e aumentar para alta intensidade. Gente, ficou alguma dúvida? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Essa live vai ficar salva, né? Se você quiser rever depois para anotar esses dias certinhos que eu falei, de tal data faz isso, tal data faz isso, vai ficar salvo para você poder consultar depois e otimizar os seus resultados, né? A ideia de entender o nosso corpo é realmente para saber quando está mais favorável para o emagrecimento, quando que está mais favorável para o ganho de massa magra, e assim você consegue otimizar o seu treinamento, né? A gente não fica às vezes treinando um tipo de treino que sabe que não vai render, que vai acabar perdendo massa magra. Então, do dia 5 ao dia 22, pode colocar aeróbio na via lipolítica, porque aumentar a capacidade aeróbica cheia de hemoglobina no seu organismo, e a melhor época para queimar gordura é essa. E associado a isso, do dia 10 ao dia 20, treinamento de força também, que a testosterona está em alta, tá bom?